Vejamos alguns aspectos muito importantes sobre a definição do Access Level, porque poderão eventualmente, numa fase inicial, quando estão a aprender programação orientada por objetos, não achar tão interessante a questão da existência do Private e do Protected. Para nós é tudo público e, portanto, não se cria a confusão de termos variáveis ou métodos ou propriedades às quais não conseguimos aceder. Colocamos tudo público e funciona. Bom, essa não é, de facto, uma boa prática. Uma boa prática é criar o menor número de propriedades e métodos de uma classe como públicos. Okay? Isto é, fechar ao máximo a classe. Expondo apenas aquilo que é o fundamental. Colocar uma propriedade como pública é basicamente expor essa propriedade em demasia ao exterior. Isto é, todos os objetos que forem instanciados têm acesso direto a essa propriedade. Ora, um exemplo, imaginem que nós queremos que uma propriedade de uma classe seja sempre um número, por exemplo. Então reparem nesta circunstância. Nós temos aqui classe humano. Se nós definirmos um valor idade como público, esta implementação que eu aqui tenho é perfeitamente possível. Porque eu posso fazer a instanciação do objeto e depois dizer que eu, idade, é igual a olá mundo. E isto porquê? Porque o PHP não é aquilo que se designa por uma linguagem de programação strongly typed. O que é que significa o termo strongly typed? Isto é, nós não somos obrigados a definir variáveis e o seu tipo. Nós podemos ter idade, neste caso, como sendo um valor inteiro e, a seguir, atribuirmos-lhe um valor numérico. Ora, se nós quisermos ter essa capacidade de controle relativamente ao tipo de valores que são assumidos no interior da nossa classe, então a utilização do modificador public é muito perigosa, porque vai permitir este tipo de implementação. Para definir corretamente este tipo de situações, o que é que nós podemos fazer? Podemos usar métodos, okay, para definir e para ir buscar os valores das nossas propriedades privadas. Vocês vão dizer, bom, mas isto vai dar muito mais trabalho, mas vai dar um nível de segurança e de controle muito maior. Estes métodos permitem garantir que a integridade das propriedades seja mantida. Isto é, eu quero que idade seja sempre um número, então eu vou criar condições para que isso não seja alterado pelo programador. E como é que isto funciona na prática? Reparem, se eu tiver aqui o classe humano e colocarmos private idade, nós não vamos conseguir fazer esta implementação. Porquê? Primeiro, porque a propriedade está fora do âmbito desta execução, isto é, o objeto não conhece esta propriedade idade e, por conseguinte, não vai conseguir alterar aquele valor. Mas, segundo, há aqui um problema, é que nós não conseguimos definir idade. Então, reparem nesta forma. Nós podemos definir uma classe, eu aqui usei uma classe humano 2, com uma propriedade privada idade. Até lhe atribuí aqui um valor igual a 0. Okay? Poderia não ter atribuído valor nenhum, mas atribuí um valor igual a 0. E agora temos aqui dois métodos. São públicos. E um significa set idade, isto é, definir idade, e o outro o get idade. E atenção que os nomes destes métodos não são, obrigatoriamente ter que ser definidos desta forma, com um get e com um set, mas habitualmente são definidas como métodos getters e setters, e então uma das formas de nós definirmos estes métodos é tradicionalmente colocarmos um prefixo do set quando é para definir o valor e o get quando é para ir buscar o valor, e depois o nome, colocamos normalmente o nome da própria propriedade. Então reparem o que é que acontece aqui. Se eu fizer uma instanciação, o eu2 é igual a humano 2, o que nós vamos poder fazer aqui é o seguinte: para alterar o valor da idade, eu posso dizer o seguinte: eu2 set idade e tento para lá passar um valor que é do tipo string. Reparem, no entanto, o que é que vai acontecer na minha classe. Ela própria vai ter um mecanismo para controlar o valor, porque ao fazer o set idade, ele vai para aqui, vai passar o valor, neste caso como sendo uma string, mas aqui dentro, antes do valor ser definido corretamente, eu tenho uma verificação. Se for numérico o valor que eu estou a passar, então ele define o valor da idade. Caso contrário, não acontece nada. Então, esta execução que eu aqui tenho não iria produzir qualquer efeito. Okay? Então, o echo eu2 get idade iria sempre devolver o valor de 0 porque esta implementação não teve qualquer consequência. Ora, vamos verificar aqui. Ok? Cá está, então, o 0. Porquê? Porque eu não consegui alterar o valor da minha variável porque passei-lhe uma string. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 45, que é um valor numérico, quando este valor é passado para este interior, ele vai aqui
ser tratado, vai ser questionado sobre se é numérico ou não, e então, sendo numérico, ele vai alterar. Obviamente que o getIdade faz simplesmente o return do valor desta propriedade privada. Então reparem agora que eu já tenho aqui o 45 ali a ser definido. Vejamos aqui, para finalizar, um outro exemplo muito interessante. Imaginem uma propriedade chamada segundos, que é privada, dentro de uma classe chamada tempo. Só temos lá uma propriedade chamada segundos. Ora, neste caso, reparem que nós podemos fazer aqui várias implementações. Aquela que seria a mais natural era definir os segundos e também ir buscar os segundos. Por acaso não está aqui definida, poderíamos ter definido. Mas reparem, eu tenho aqui os 7 segundos e passo um valor. Vou aqui perguntar se o valor não é numérico ou o valor for inferior a 0, eu vou dizer que os segundos vão ser sempre igual a 0. Portanto, eu aqui estou a fazer duas validações. Estou a validar para verificar se porventura não vem, por exemplo, uma string para definir o valor dos segundos, e se não vier uma string, vier um valor numérico, se ele não for inferior a 0. Isto é, porque não há segundos negativos. Então, nós temos aqui a possibilidade de controlar isto da forma como nós bem entendermos. Então, eu digo aqui, ok, se os valores forem mal passados aqui para o interior dos 7 segundos, eu vou dizer que os segundos é igual a 0. Caso contrário, vou dizer que os segundos é igual ao valor que eu passei. Mas agora reparem nesta coisa extraordinária. Nas unidades de tempo, os segundos podem ser devolvidos e definidos em valores de minutos. Por exemplo, se eu colocar aqui get minutos. Bom, o get minutos a partir da variável de segundos. Eu sei que para obter o número de minutos do total dos meus segundos, bastará pegar nos segundos e dividir por 60, que é o número de segundos que cada minuto tem. Então eu posso fazer aqui esta operação. Return these segundos a dividir por 60. E o valor que eu vou obter na execução deste método vai ser um cálculo matemático efetuado a partir desta propriedade privada. Da mesma forma que eu posso, inclusive, definir o valor dos segundos indicando minutos. Por exemplo, se eu disser 7 minutos, isto é, 7 minutos não de 7 minutos, mas sim de colocar minutos, ok? Toda a gente percebeu. Se eu colocar ou quiser definir minutos e passar aqui um valor de minutos, ok? Agora não estou a fazer a verificação, obviamente, se o valor é numérico ou não é, mas deveria tê-lo feito. No entanto, reparem o seguinte, se o valor for igual a 0, então os segundos passam a ser igual a 0. Caso contrário, o valor de segundos passa a ser igual ao valor dos minutos que eu passei ali, mas a multiplicar por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. E por conseguinte, por aqui, se vocês estiverem atentos, vão verificar as potencialidades que tem a utilização destes mecanismos de getters e setters para propriedades privadas dentro de uma classe.